Este Lula é só baixaria também, né? É por isso que eu falo, quando a gente noticiou a queda, né? Não há sinal de que ele tenha perdido a consciência, mas ele não tem consciência. Não tem, como é que eu posso dizer que uma pessoa perdeu uma coisa que ela nunca teve? Não é? A pessoa nunca teve. Então, numa live que ele transmitiu ao lado de Guilherme Boulos, no sábado, o presidente Lula disse que é a mulher, prestem atenção, é a mulher que sabe as coisas que tem dentro da geladeira. A declaração foi feita enquanto aconselhava o candidato à Prefeitura de São Paulo a como lidar com o público feminino. Vamos ouvir a fala deste senhor que não tem como perder a consciência porque nunca teve. Roda, alemão. Nós vamos tratar com muito carinho, inclusive para a mulher. Se você puder, dedique tempo especial para falar com a mulher brasileira, porque a mulher brasileira, ela é vítima, ela é que cuida da família, ela é que cuida do marido, ela é que cuida do filho, ela é que cuida da casa, ela é que cuida da geladeira, inclusive. É a mulher que sabe as coisas que tem dentro da geladeira. Ela é que sabe o prejuízo que ela tem. A transmissão nas contas de Lula e Boulos, tanto no YouTube quanto no Instagram, teve uma baixa audiência, com um pico não chegando na metade da audiência do Faroeste brasileiro. Não chegou a 10 mil pessoas no pico, tá? E depois da transmissão, a ex-primeira-dama, ai que saudade, Michele Bolsonaro, criticou o que ela chamou de oportunismo eleitoral, baseado em mentiras e hipocrisia por parte do presidente Lula. Aspas para a Michele. Agora, desesperado para conseguir votos para o candidato da extrema esquerda em São Paulo, Lula vem fazer mais promessas vazias, querendo se aproveitar das mulheres, enganando-as com um discurso barato e, como sempre, mentiroso, fecho aspas. Vem aí numa toada, né, Dana? Vem numa toada de frases machistas e misóginas. Misógina, é que eu pensei na Janja, misógina, então. O Lula é misógino. Por quê? Lembra que o filho dele embolachou a mulher? Nada, nenhuma palavra. Depois disso, ele tratou a Janja como se a Janja fosse a meretriz da corte num evento público, falando assim, eu tenho 70 anos e saúde de 20, eu rodopio, eu vou, eu rodo, eu subo, desço, todo delícia, todo gostoso, todo dia tem, pergunta pra Janja, ela é testemunha. Uma falta de respeito danado. Vale lembrar também que no Rio Grande do Sul, ele falou que faltava uma máquina de lavar para consolar as mulheres naquela situação. Vale lembrar também que ele falou que ele não concorda com a violência doméstica, a não ser que o homem seja corintiano. Vale lembrar de tudo que ele já falou de mulher, quando ele fala que mulher precisa ter trabalho. Precisa ter trabalho para ser independente. Para ser independente, para comprar batom e calcinha. Agora nós vemos aí a mulher que sabe o que tem dentro na geladeira. E se fosse o Bolsonaro falando isso? Imagina, se fosse o Bolsonaro, já teria manifestações lá no cercadinho, não é? As redes sociais bombando, dizendo que é o fascismo tomou conta do Brasil e nós precisamos do amor de volta. Essa é a realidade, infelizmente, porque não se defende o que é correto, não é? E isso deixou de ser o objetivo, não é? Você defender o que é correto. Vale ressaltar nessa fala do Boulos, não é? Do Lula, que ele falou ainda o seguinte, que a mulher é vítima, a mulher brasileira é vítima, ou seja, porque eles querem se colocar como salvadores, não é? Vocês, mulheres, precisam de nós, não é, para salvar vocês, enfim, para atender às suas necessidades, para bolsa disso, bolsa daquilo, não. Nós sabemos que a mulher brasileira é lutadora, sim, todas trabalham, seja em casa ou em suas atividades fora de casa. E, aliás, ele falou nessa mesma live, não é, que
as mulheres precisam sair de casa e trabalhar, ou seja, ele coloca aquelas mulheres que cuidam do seu lar como inferiores, não é como se elas também não trabalhassem, como se não tivessem nada para fazer. É como se cuidar dos filhos fosse nada. Põe 3 crianças em casa, vai cuidar para você ver. Não, aliás, e essas mulheres também têm um papel importantíssimo, que é justamente cuidar dos filhos quando há essa possibilidade, e a mulher tem o direito de escolher. Não é se ela quer ficar em casa, cuidar da casa, cuidar efetivamente dos seus filhos diretamente, ou se ela quer ter uma carreira, não é, e seguir essa carreira para além também de cuidar junto com o marido das crianças e de todo o resto que acaba acontecendo dentro de casa. Mas eu estou gostando muito da participação do Lula na campanha do Boulos, acho que tem que continuar, acho que ele precisa também ir junto com o Boulos pelas ruas de São Paulo fazer a campanha. Agora ele caiu. Agora ele caiu. Agora não vai, né? Agora ele escorregou, né, Gisele? Olha, nessa mesma live, o Boulos mostra uma meia, né? Que ele tá ali com o número dele. Uma meia? A meia do Boulos. Ele estava calçado com uma meia, e aí o Boulos falou assim, isso mesmo, a minha campanha e tal. Detalhe que o Boulos finalmente resolveu tirar o Lula do armário, né? Ele estava com um pouco de vergonha no primeiro turno, no segundo turno ele está tendo que encarar a vergonha e falar que ele é o candidato do Lula, que montou a chapa Boulos e Marta Suplicy. E aí, lá pelas tantas, na live, ele mostra a meia, e é uma meia roxa, né? Que está ali sendo uma das cores do pessoal aqui em São Paulo. E mostra o número dele, que eu não vou falar aqui, obviamente. E aí o Lula fala assim da meia, mas meia roxa aí não dá, tinha que ser uma meia preta e tal, uma meia do Corinthians, uma meia mais... Ele quis dizer que era uma meia mais máscula, falando em referência à meia do Boulos. Olha, talvez eu até abra discordância aqui com a mesa. Eu, sinceramente, acho que essas falas do Lula realmente não tem nada demais. São frases do cotidiano que não vai ofender em nada. Não acho que é um problema, não parto da premissa feminista de que é um problema a mulher ser dona de casa, ser a mulher que administra o seu lar e que sabe o que tem dentro de uma geladeira, enfim, que administra ali os seus filhos, o seu marido. Eu realmente não vejo demérito algum numa mulher que se dedica à coisa mais importante da face da terra, que é a família. Então, eu realmente não vejo problema disso. O ponto é que o Lula deveria ver, porque é ele que recebe endosso do movimento feminista, que tem diversas autoras que falam explicitamente contra a maternidade, contra a mulher ser dona de casa. Simone de Beauvoir, por exemplo, que é um clássico do movimento feminista, fala que as mulheres não tinham que ter a escolha de ser mãe e dona de casa, porque provavelmente ela escolheria isso, e isso não é bom, não é o suficiente para a mulher. Simone de Beauvoir que fala isso. E defendia a pedofilia também. Abertamente. Ela, junto com Michel Foucault, assinaram um documento em relação a isso, defendendo expressamente a pedofilia. Então, assim, essa pauta mostra pra gente que o Lula ainda tem muita conexão com aquele marxismo clássico que nós falamos na primeira pauta, aquela coisa de luta de classes. Ele ainda é o Lula do sindical. E aí ele escorrega com a sua própria base eleitoral quando ele vai falar de um marxismo mais contemporâneo, que tem todas essas pautas identitárias envolvidas. Então é um Lula senil, um Lula que não consegue defender ali o próprio argumento junto com o Boulos. Eu não duvido também que o Boulos pense da mesma forma, mas claro, ele precisa sinalizar virtudes para esse novo público, e aí por isso fica o tempo todo, aí sim, Michele Bolsonaro tem razão, fica o tempo todo manipulando essas identidades, manipulando as mulheres para fazer aquele velho populismo daqui da América Latina e angariar votos. Opa, Vivi, o Lula é um político que de fato parou no tempo, né? Agora, além dele ser machista, ele presta um desserviço. Eu queria dizer que hoje, segunda-feira, dia 21 de outubro, eu lavei louça na minha casa do almoço e, por coincidência, eu fui ao supermercado. Portanto, eu sei o que tem na geladeira porque eu comprei. Comprei e coloquei dentro da geladeira. Eu sei o que tem, porque eu divido as tarefas com a minha esposa, o que é normal hoje em dia. Mas o Lula parou no tempo. E eu queria citar o exemplo de 2 mulheres que eu tenho certeza que não sabem o que tem dentro da geladeira, que é o oposto. A Janja, duvido que saiba o que tem na geladeira. E a Marta Suplicy, que é a vice do Boulos, duvido que saiba o que tem na geladeira da casa dela, porque ela sempre foi uma socialite. A Marta nunca foi a mulher que o Lula acha que todas as mulheres são. Ao contrário, a Marta sempre foi independente, né? Sempre foi muito avançada no tempo dela. E aqui não é elogio político, ideológico, tem nada disso. Então, Lula, você está atrasado, você parou no século passado. Né? Então, fale menos, que se atrapalha. Eu fiquei com pena do Boulos, porque ele só perde votos com a presença do Lula.